Olá, para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, seja bem-vindo a este canal sobre animes e mangás. E hoje nós vamos falar sobre o episódio 78 de Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, se você assim preferir. O episódio já começa com a queda do Zeke, né? O Zeke foi atingido pelo Magath e pela Pieck no episódio anterior, né? Com um tiro daquele armamento anti-titã. E ele cai das muralhas e fica ali desacordado no chão, né? Enquanto isso, o Eren, né, está ali lutando contra o Reiner e contra o Galliard. E o Eren está em desvantagem porque ele já foi muito ferido. E contra o Galliard ele consegue se esquivar e consegue nocautear o Galliard. Ele bate muito mesmo na cabeça do Galliard com as mãos petrificadas. E isso acaba quebrando o crânio do Galliard em muitas partes. O Galliard fica meio que desacordado ali no chão. E o Reiner, quando vê isso, o Reiner pula em cima dele, pula em cima do Eren, enfurecido, e começa a atacar o Eren de tudo que é jeito, né? Começa a macetar o Eren ali, começa a impossibilitar o Eren de avançar, né? Já que o Eren estava cambaleando em direção ao Zeke, né? Então, acabam acontecendo algumas coisas nesse momento, como por exemplo, o Zeke acorda, né? Ele se levanta o titã dele, e como se chamasse o Eren, né? E o Eren observa isso e vai em direção ao Zeke. Então nessa hora, basicamente o Reiner pula novamente em cima do Eren e consegue mobilizá-lo no chão, consegue derrubá-lo, né? Segura ele pelo pé. E aí é quando chega antes de chegar o Falco e a Gabi por ali, o próprio Zeke avisa que ele vai, então ele avisa: Eren, eu vou soltar o grito, né? Eu vou gritar aqui e vai ser o jeito. E aí, nesse momento, todo mundo diz: não faz isso. Até o próprio Eren diz não. Só que chega, inclusive, o Colt, né? Segurando o Falco, né? E a Gabi, né? A Gabi com o cavalo chamando o Falco para ir embora dali, para não ser atingido pelo raio. E o Colt tenta convencer o Zeke a não utilizar o grito, né? Para transformar todos os Eldianos que beberam vinho em titãs. Ele fala: poxa, Zeke, eu tô há anos treinando para ser um guerreiro, para limpar o nome da minha família. Eu seria o próximo bestial. E eu não quero que o meu irmão entre nisso, eu não quero que o meu irmão se transforme em titã. Por favor, só espera a gente sair daqui, não grita agora, só espera a gente sair do raio de ação. Vocês podem se matar quanto vocês quiserem, eu não tô nem aí. Eu só quero sair daqui e salvar o meu irmão. E o Zeke olha isso, né? Ele escuta essa situação e ele fica... Dá pra perceber que ele fica muito triste com isso. E ele fala assim: Colt, eu sei, eu entendo como você se preocupa com seu irmão. Eu entendo isso. Mas ele fala: mas eu também me preocupo com o meu, né? E aí, bom, meio que não temos o que fazer. Temos um impasse e infelizmente o Zeke acaba gritando, né? Acaba soltando um grito. E em uma cena muito triste, né? Todos os Eldianos ali da muralha que beberam vinho acabam se transformando em titã, né? Então a gente vê ali o pessoal da tropa de exploração que estava lutando, né? Das outras tropas, na verdade, da tropa de exploração, da polícia militar, da guarda real, todos que tiveram contato com o vinho, que eram do exército eldiano, se transformando em titã, né? Titãs puros, né? Inclusive a gente vê em câmera lenta, né? O próprio Pix, né? A pele vai ficando amarela e de repente os olhos meio que abaixam, meio que é como se a consciência deles tivesse indo embora, né? É como se a partir daquele momento em que os olhos deles perdem o brilho, como se eles deixassem de ser quem eram de verdade, né? E a gente vê um por um se transformando ali em titã puro, e por final a gente vê o Falco, né? Se transformando em titã, um titã muito feio, pescoçudo e com uma boca de pato, uma boca muito feia, titã grande, alto, maior do que o Reiner, inclusive. E, poxa, o Colt que estava segurando ali o Falco na hora da transformação, o Falco diz: me solta, irmão, você tem que fugir. Ele diz: não, seu irmão está aqui com você e eu não vou te abandonar. E, infelizmente ele acaba sendo pego, né? O Colt acaba sendo pego pela explosão ali de quando um titã é criado e acaba sendo carbonizado, né? Acaba ficando ali com algumas partes do corpo carbonizadas e, obviamente, acabou sendo morto por isso, né? A Gabi vê o Falco transformado em titã, fica transtornada. O próprio Reiner fica transtornado com isso, né? Fica puto da vida com isso. E nessa hora ele toca no porco, né? Porco que tá ali acordado e diz: levanta, porco, levanta, você tem que levantar. E no momento que ele estava batendo no Eren e tocando no porco, o porco acaba
tendo um flashback, né? Tendo um flashback das memórias do Marcel. De quando os guerreiros de Marley chegaram na ilha, quando eles estavam acampando naquela primeira noite, né? Na noite antes do ataque das muralhas. E quando o Marcel abre o jogo, ele fala: olha, Rainer, me desculpa, você não devia ter sido escolhido. Era para ser o meu irmão seria um blindado. Mas eu falei mal dele pro exército de Marley e eu fiz a cabeça deles para que você fosse escolhido porque eu queria salvar o meu irmão. Me desculpa, mas essa é a verdade, né? E o Marcel escuta isso, né? E ele, poxa, começa a chorar na hora, né? Começa a descer lágrimas do olho dele, porque ele percebe que o irmão dele a todo tempo estava só querendo protegê-lo, né? E nessa hora o Zeke decreta: ataquem, né? Manda os titãs atacarem, manda Falco, acaba com isso, né? O Falco parte para cima do Rainer, já pula em cima do Rainer, começa a bater, e o Rainer começa a segurar o Falco e o Eren ali pelo pescoço, e o Eren se debate para tentar sair, começa a se debater para sair dali. Nessa hora, o Magaf acerta mais um tiro, né, no pescoço do Zeke, né? E aí acaba decepando de vez ali o pescoço do Bestial. O Bestial cai no chão e começa a se desfazer. Então o Magaf diz: bom, pelo menos dessa vez ele não levanta mais. Nós conseguimos matar o macaco, né? E o Zeke e o Rainer tá lá segurando o Eren, segurando o Falco ao mesmo tempo, né? Só que aí o Eren começa a bater, chutar chutar o Rainer e consegue soltar, e com isso o Falco acaba segurando o Rainer por trás, né? Acaba segurando o Rainer pelas costas e começa a morder a nuca dele para tentar, né, comer o Titã, comer o Rainer vivo e transformar-se, né, o instinto natural de todo Titã puro, né, que é comer humanos para tentar voltar ao normal, né? E nessa hora acontece uma coisa muito incrível, porque quando o Rainer estava praticamente se entregando, ele disse: bom, o Zeke foi morto, né? Eu estou segurando o Eren aqui. Eu acho que é isso. Eu acho que eu posso deixar que termine tudo agora, né? Ele olha pra Gabi e diz: Falco, você será o novo blindado. E ele deixa, né, o Falco ali. Ele queria que o Falco arrancasse e comesse ele para poder voltar ao normal, né? Ele não queria mais aquilo. O Rainer tá cansado de tudo isso, né, pessoal? O Rainer tá exausto dessa vida de batalha. Ele não quer nada disso mais, né? Ele se arrependeu de tudo que ele já fez. E ele deixa o Falco. Eu vou desfazer minha armadura e vou deixar o Falco terminar o serviço. Só que nessa hora o Galliard aparece, né? O Galliard que estava ali se regenerando em algumas partes do corpo, inclusive. Ele chama a atenção do Falco e ele diz assim: eu vi tudo, Rainer. Eu vi as memórias do Marcel, eu vi o que aconteceu. Sempre fui eu sempre fui o escolhido. E com isso aqui eu provo que eu sou melhor do que você. E nessa hora o Rainer grita: não faça isso, porco. Mas o porco acaba chamando a atenção do Falco e o Falco devora o porco, né? Então o porco morre, né? O porco foi devorado ali pelo Falco. Falco agora é o novo Titã blindado. Quer dizer, blindado não, novo Titã Mandíbula. Calma lá, né? Falco devora o porco e herda com isso os poderes do Mandíbula. Só que nesse momento, em um surto de fúria, o Rainer vai dar um soco muito forte na cara do Eren, porque ele tá com muita raiva e que o amigo dele acabou de ser devorado, né? Ele dá um soco na cara do Eren, e o Eren, como último recurso ali, se transforma em cristal, né? E paralisa ali, meio que endurece, né, a mão do Rainer e deixa o Rainer preso. Nesse momento ele quebra o cristal, né, como pessoa, né, e sai correndo, né? Ele desce do Titã dele e sai correndo com toda a forma. O Zeke também estava ali, né, deitado no chão, só metade do corpo dele intacta, o resto estava cortado ao meio, a partir do abdômen. Ele usou a mesma técnica que a Pieck usou no episódio passado, né? Ele se fingiu que tinha morrido para que o Eren conseguisse captar a mensagem e fosse atrás dele. Então o Eren começa a correr com toda a força na direção do Zeke, né? E é uma batalha frenética, né? O Rainer vai para cima vai tentar dar um soco no Eren para matá-lo de vez, e alguém da tropa de exploração acerta uma lança do trovão na mão do Rainer, explode a mão dele. E depois as pessoas começam a atirar no Eren, e ali a tropa de exploração tá dando cobertura ao Eren de tudo que é jeito. Só que aí de repente, quando o Eren tá quase chegando perto do Zeke, a Gabi tá lá apontada, né? Aí dá um close muito forte nessa cena, né? A Gabi apontada com a arma anti-titã atira na cabeça do Eren, né? E acerta, decepa a cabeça do Eren. A cabeça do Eren rola pelo ar e cai
na mão do Zeke. Nesse momento o tempo para, a gente vê vários flashbacks do que está acontecendo, a Mikasa lutando contra a Pieck, né? O Armin acertando um tiro na Pieck, a tropa de exploração matando marleanos, os titãs puros comendo os marleanos, enfim, o caos total, né? Ali em Paradis. E aí, com o tempo parado, a gente volta pro Eren e finalmente dá uma mudança de cenários e o Eren aparece então agora na coordenada, no que seria a dimensão da coordenada, né? Uma árvore gigantesca, branca, formada de luz, simbolizando os caminhos, como se fosse uma espécie de uma Yggdrasil da cultura nórdica. E o Eren está de frente para essa árvore, né? Nesse lugar cheio de areia, e ele olha para o fundo e vê o Zeke, né? Seu irmão Zeke sentado ali no chão. E eles começam a conversar, né? O Zeke tá barbudo, né? O cabelo cresceu, e o Zeke fala pro Eren que, poxa, até que enfim você acordou, parece que passaram-se anos com você aqui, né? O Zeke estava preso por correntes de ferro. E ele começa a explicar pro Eren, né? A situação ali como está, né? Que aquela é a coordenada, que no último momento que a cabeça do Eren foi cortada e que ele segurou, naquele último momento eles conseguiram ativar a coordenada. E com isso eles venceram, eles conseguiram acessar o poder do Titã Fundador. Então de repente aparece uma garota no fundo e ali o Zeke explica que aquela é a Ymir Fritz, né? O Eren até pergunta como ele sabe disso e ele responde que, bom, quem mais poderia ser, né? Só ela tem o poder do fundador, ela tem o poder do fundador original e ela está aqui nos caminhos, né? Vamos, Eren, dê a ordem a Ymir Fritz de que esterilize os Eldianos para que acabe com esses 2000 anos de sofrimento. Só você pode dar essa ordem. E é nessa hora que o Eren talvez mostre para o irmão um pouco do que ele é de verdade, né? Porque a gente viu um flashback do passado do Zeke nesse episódio. Da primeira vez que ele se encontrou com o Eren. Ele se encontrou com o Eren, assim, a segunda vez no caso. A primeira vez foi em Paradis, na luta deles, né? Contra a tropa de exploração. Mas da segunda vez que eles se encontraram, o Eren já estava infiltrado. O Zeke explica seu plano pro Eren de esterilizar os titãs. E pergunta se o Eren é a favor. O Eren meio que desconversa, sabe? Ele fala que viu as memórias do pai dele, viu quando o pai dele matou a família real, quando ele matou todas aquelas crianças, quando ele comeu a própria última descendente ali dos Fritz, a última rainha dos Fritz, dos Raiz, no caso, melhor dizendo. E ele viu que no fim das contas o pai dele estava errado, e que ele estava errado também. Que enquanto ele vivesse nesse mundo, enquanto os Eldianos vivessem nesse mundo, eles iriam sempre morrer. E o Zeke fica muito feliz com isso, fica até emocionado, começa até a sair lágrimas dos olhos dele. Ele diz, poxa, a gente não pode, eu queria selar nossa parceria com um aperto de mão, mas como a gente não pode ainda se tocar, pega essa bola aqui como nosso símbolo, né, de união. E o Zeke joga a bola de beisebol pro Eren. Só que, se vocês repararem, todo momento o Eren estava dissimulando ali, né? Ele fugia do assunto, ele não era direto nas respostas. E no momento que o Zeke joga a bola pro Eren, o Eren deixa a bola cair. Como que de propósito. Ele diz, opa, meus reflexos estão muito ruins, eu acho que passei tempo demais no hospital. Aí ele se abaixa e ele pega a bola do chão. Aquela cena pode parecer boba, mas a gente viu que o Zeke ficou espantado com isso. E o Zeke, aparentemente desde essa época, ficou com a pulga atrás da orelha. Então ele revela pro Eren, né? O Eren agora avisou que não vai concordar com isso. Que agora que ele tem o poder do fundador, ele não vai concordar com um plano idiota como esses, porque simplesmente ele nasceu nesse mundo e ele não vai parar de lutar. E ele não vai aceitar tirar a liberdade das pessoas, nem a dele. E o Zeke infelizmente avisa pra ele que nesse momento o Eren tenta falar com a Ymir, tenta dar ordens a Ymir, e a Ymir passa direto e vai até o Zeke e se ajoelha. Então o Zeke revela que todo o tempo estava testando o Eren, que ele queria acreditar que o Eren estava do lado dele, só que no fundo ele sabia que o Eren precisava ser mudado, que ele ainda estava com aquele pensamento ruim por conta do pai dele, porque tudo isso foi culpa do Grisha na cabeça do Zeke, né? E ele acorrenta o Eren, né? Vai até onde ele estava e disse, olha, como eu não acessei a coordenada através do sangue real, dos Raiz, eu não fui contaminado pela ideologia do primeiro rei, né? Pelo voto de renúncia, então eu tenho poder sobre tudo aqui dentro. Então, Eren, vamos fazer agora o que tem que ser feito, né?
e ele toca a testa dele com a testa do Eren e ativa uma coordenada. E nesse momento se encerra o episódio, né, de Attack on Titan. Foi um episódio assim incrível, né? Um episódio que aconteceu muita coisa, muita informação. Eu tô tentando contar as coisas aqui sem roteiro, porque eu não faço roteiro, que não há tempo para isso nesse tipo de vídeo. Mas foi um episódio empolgante, incrível, e que assim, nos próximos capítulos eu acho que quem não acompanhou o mangá vai se surpreender. Bom, mas é isso, pessoal. Se você ficou até o final desse vídeo, deixa aquele like, né? Se inscreve no canal, por favor, isso ajuda muito o canal, aumenta a nossa comunidade e faz com que nossos vídeos cheguem para as mais pessoas. Comenta qualquer coisa aqui que você quiser, o que achou do episódio, o que achou do vídeo, críticas, dúvidas, sugestões, enfim, estão aberto ao diálogo. É para isso que eu faço vídeo, para conversar com vocês. Mas é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!